Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Cristologia e hoje nós queremos abordar um assunto importantíssimo da Cristologia bíblica. Nós vamos apresentar de um modo esquemático, com todos os limites do tempo e também do objetivo do nosso curso, aquilo que nós poderíamos chamar de Cristologia nos sinóticos. Evidentemente, nós não vamos querer aqui apresentar toda a teologia dos sinóticos e muito menos a teologia, de cada um dos evangelhos que nós chamamos sinóticos, ou seja, Marcos, Mateus e Lucas. Mas nós queremos apresentar os traços principais da Cristologia bíblica, porque a Bíblia, como nós sabemos, o Concílio Vaticano II bem nos recordou, ela deve ser para a teologia sistemática como a base, como a alma da teologia. Por isso nós precisamos de uma base sólida para podermos percorrer o caminho depois histórico e sistemático da Cristologia. Bem, então, antes da gente abordar diretamente os evangelhos sinóticos, convém que nós nos dirijamos ao Senhor e invoquemos a sua ajuda divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós vamos dar início a essa apresentação recordando, já que vamos falar da Cristologia nos sinóticos, recordando a questão sinótica, Como hoje a gente poderia resumir essa relação que existe textual, teológica, entre os três evangelhos chamados como sinóticos. Começo fazendo referência a um livro em língua portuguesa de um autor italiano que vale a pena conhecer, que é esse A Cristologia do Novo Testamento, do Giuseppe Segala. Então, evidentemente a gente poderia citar outras obras. Existe um belo volume também sobre os evangelhos sinóticos, de uma coleção de Bíblia publicada em língua portuguesa, traduzida do espanhol em língua portuguesa e publicada pela editora Ave Maria. O volume número 6. Então, me perdoe ter que dar essa olhada para o lado, porque temos muitos livros aqui, não dá para colocar todos aqui sobre a nossa pequena mesa. Bem, então, o quadro da situação atual, depois de muitas teorias que foram, vamos dizer, se substituindo ao longo do tempo, que foram também concorrendo, na preferência, digamos, dos biblistas, dos exegetas, hoje a gente chegou a apresentar de modo muito simples a uma formulação que não é ainda perfeita, tem muitos limites, mas nos permite, vamos dizer, é uma hipótese, mas que nos permite apresentar de uma forma simples, clara, como provavelmente estão relacionados os três evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Então a gente recorda inicialmente que, como no Antigo Testamento, os nossos textos eles vão surgir depois de um período em que o Evangelho
ele vai sendo transmitido oralmente. Então, antes da tradição textual propriamente dita, nós temos uma tradição oral. E a gente seria até melhor dizermos tradições orais, porque, vamos dizer assim, na medida que os apóstolos, os primeiros discípulos se espalham, eles vão levar o evangelho a lugares diferentes, a culturas diferentes, e isso vai fazer com que nasçam tradições orais com as suas particularidades, com as suas características próprias, né? Sobre esse assunto da importância, né, da tradição oral, na composição dos evangelhos e, vamos dizer, para a cristologia, tem um livro também em língua portuguesa do James Dunn, que é um autor mais conhecido pelas suas obras relativas a São Paulo, mas ele lançou um pequeno livro, né, da editora Vozes, que é esse aqui, Jesus, Paulo e os Evangelhos. Então James Dunn, ele valoriza muito, na visão dele, esse momento, né, das tradições orais, que vão, nas suas diferenças também, explicar um pouco essas diferentes tradições, vamos dizer, literárias, né? Ou seja, por que os evangelhos têm visões diferentes, sensibilidades diferentes, enfatizam certos pontos diferentes da vida de Jesus ou dos ensinamentos de Jesus e assim por diante. Então fica a dica para quem quiser aprofundar esse tema. Mas voltando aqui para o nosso argumento, então hoje a gente poderia apresentar da seguinte forma, né? As tradições orais, elas deram, vamos dizer, elas vão influenciar, vão ajudar a formar fundamentalmente dois textos que são provavelmente os dois primeiros textos que a gente tem no cristianismo primitivo, com uma, digamos, recolhendo, digamos, o que Jesus fez e o que Jesus disse. E essas tradições orais, então, elas vão dar origem ao Evangelho de Marcos e a esse outro texto que a gente coloca com a letra Q, já que é a inicial em alemão da palavra fonte em português, né? Então essa seria a fonte Q, como a gente conhece. O que seria essa fonte Q? Seria, e essa é a hipótese, e a gente não tem essa obra, mas tem alguma coisa dos outros evangelhos que indicam, apontam para a existência dessa coleção, porque se trataria justamente disso, uma coleção de logias. Os logias seriam as palavras de Jesus. Então, teria sido, vamos dizer, recolhido numa obra várias frases de Jesus, vários ensinamentos de Jesus. A parte narrativa provavelmente não era o ponto forte dessa obra, e o ponto forte seria justamente esses dizeres, esses ensinamentos, essas palavras de Jesus. Bom, então nós teríamos o Evangelho de Marcos formado no seu momento final, ali em torno do ano 65, porque provavelmente partes dele, né, vêm de antes, né, indicam tradições orais e até talvez escritas anteriores a ele, e teríamos essa fonte Q com dizeres de Jesus. Então, Marcos e a fonte Q influenciariam diretamente o quê? Mateus e Lucas. Então, Mateus e Lucas, quando foram escrever, por assim dizer, os seus evangelhos, eles recorreram ao Evangelho de Marcos, já publicado, e a esse livro que recolhia os dizeres de Jesus. Então, qual é o elemento mais forte dessa teoria para sustentá-la? É que nós temos, vamos dizer, materiais em Mateus e Lucas que claramente foram, vamos dizer, pegos, foram recolhidos
da leitura de Marcos, com modificações, com as nuances próprias dos dois evangelistas em questão. E nós temos um outro elemento, que é o fato que em Mateus e Lucas nós temos um material comum também. Temos uma parte desses evangelhos que são iguais, ou, entre aspas, praticamente iguais, com muitas semelhanças, né? E que não estão em Marcos. Então, muito provavelmente, ou um copiou do outro, ou eles fizeram, digamos, eles foram colher isso numa segunda fonte, que seria essa fonte Q, porque coincidentemente esse material que é comum é, em boa parte, material, vamos dizer, são palavras de Jesus, como eu tinha explicado, são dizeres de Jesus, tá certo? Então, daqui a pouco eu continuo mostrando isso para vocês. Essas tradições orais, então, que deram origem tanto à fonte Q quanto ao Evangelho de Marcos, elas certamente deram origem a outras fontes, vamos dizer, escritas, né? A outros pequenos textos, mais ou menos organizados, que a gente pode chamar também assim de fontes para Mateus e Lucas. E é interessante porque Mateus tem muito material que é só dele, e Lucas ainda mais. Tem muito material no seu evangelho, por exemplo, a história de Zaqueu, ou as parábolas da misericórdia, o filho pródigo, né? Para dar dois exemplos rápidos, que só eles trazem, né? Então, existe essa possibilidade, ou eles coletaram isso diretamente de tradições orais, ou, eventualmente, eles talvez tenham consultado outras fontes escritas, né? Que só Lucas conheceu, e por isso ele incorporou, e é material inédito, é material exclusivo dele no contexto dos sinóticos, ou só Mateus conheceu e é material exclusivo de Mateus nos sinóticos. Então, Lucas e Mateus, além de terem se encontrado em Marcos e na fonte Q, duas fontes importantes, provavelmente colheram muito material de tradições orais, possivelmente de pessoas que conviveram com Jesus, por exemplo, ou de apóstolos, etc. E também de outras fontes escritas que só um ou que só outro conheceram, e que por detrás delas também existe uma tradição oral. E aí a gente chega a esse desenho que, por mais que seja aparentemente complicado, eu tentei explicar de um modo mais simples possível, e aí eu remeto aos manuais de teologia bíblica e particularmente a teologia dos sinóticos para o eventual aprofundamento. O que dissemos sobre a fonte Q pode parecer assim apenas uma espécie de informação que aparentemente inútil para a cristologia, mas não. Na fonte Q nós temos, por exemplo, dois elementos que vão incidir diretamente sobre a cristologia dos sinóticos. Um é que boa parte dos dizeres em Mateus e Lucas, onde Jesus usa a expressão filho do homem, logo mais a gente vai ver a importância dessa expressão nesse contexto, parecem vir da fonte Q. Então, na fonte Q, se a gente pudesse dizer qual é a cristologia da fonte Q, dois elementos emergeriam. Primeiro, Cristo é apresentado como filho do homem. Segundo elemento, existe muita influência da literatura sapiencial. Então Jesus é apresentado como a sabedoria encarnada, certo? Você lembra de um episódio que aparece tanto em Mateus como Lucas? Jesus se apresenta como maior do que Salomão, certo? E existem outros episódios onde existem referências diretas à imagem da sabedoria que vem, que prepara a sua casa e que oferece um banquete para o povo de Israel, e que, de certa forma, prefigura Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, que arma a sua tenda ou toma a sua morada entre nós e oferece também um banquete através da sua palavra e depois da Eucaristia para
os seus discípulos, para a humanidade, né? Então, essa seria a segunda característica, essa influência da literatura sapiencial na cristologia da fonte Q. E isso vai chegar, vamos dizer, em Mateus e Lucas. Existe também uma influência no Evangelho de São João, mas eu não vou tocar nisso agora, porque seria um aprofundamento que me parece não necessário no momento. Bem, o Evangelho tendo explicado um pouco, feita essa introdução, vamos falar um pouco mais do Evangelho de Marcos. A gente sabe que o Evangelho de Marcos, então, de um modo muito simples, ele deve ter sido escrito ali, na sua forma final, em torno do ano 65, antes da destruição do Templo de Jerusalém, e foi escrito para um público majoritariamente proveniente do paganismo. E é por isso que, muitas vezes, o Evangelho tenta explicar algumas expressões, alguns costumes judaicos, tendo em vista o seu público que não conhece uma série de elementos que faziam parte do cotidiano da vida de Jesus e dos seus discípulos. Martin Keller, que é um grande autor alemão ligado ao método histórico crítico, né? Ele faleceu em 1912. Ele tem uma afirmação que é um pouco forte, mas que é retomada pelo Giuseppe Segala na sua Cristologia do Novo Testamento, e ele diz assim: os evangelhos, com um pouco de exagero, é ele que diz, poderiam ser chamados História da Paixão, com uma longa introdução. Essa afirmação de Martin Keller quer colocar em relevo duas coisas. A primeira é que o baricentro, o ponto central dos evangelhos sinóticos, parece ser, dos evangelhos, mas aqui a gente está falando mais do sinótico, parece ser realmente a Páscoa, né? A paixão, a morte e, evidentemente, a vitória sobre a morte, a ressurreição de Cristo. No Evangelho de Marcos, que é o primeiro, a gente sabe que a narração da ressurreição é muito pequenina, né? Se você não sabe, você pode pegar o Evangelho e dar uma olhadinha, certo? Lá no capítulo 16, por exemplo. Então você vai ver que realmente é considerada a vitória sobre tudo aquilo que foi a paixão e a morte, a ressurreição de Cristo. E com uma longa introdução, ou seja, quem é esse que morreu numa cruz? Eu tenho que dizer a identidade dele para que eu entenda o significado dessa morte e, claro, da sua ressurreição. Ele não é apenas uma pessoa que foi ressuscitada dos mortos, como nos próprios evangelhos se fala, né, de ao menos 3 pessoas, né? A filha de Jairo, se fala do filho da viúva de Naim, lá em Lucas, e se fala também do amigo de Jesus, ou seja, de Lázaro. Então ele não é apenas uma pessoa que foi ressuscitado por um profeta, ele tem uma identidade, e essa identidade é que precisa emergir, né? Quem é esse homem que morreu na cruz e ressuscitou? E aí, no Evangelho de Marcos, né, o primeiro ponto que eu queria que vocês gravassem é que o centro dele é a Páscoa, certo? Ou seja, a morte, a ressurreição de Cristo, e que tudo mais é para preparar a nossa compreensão de quem morreu na cruz e quem ressuscitou. Ou seja, Jesus Cristo, como vamos ver, o Filho de Deus. É ele que morre na cruz e ressuscita. Então esse é o primeiro momento, esse é o primeiro ponto que eu queria que você guardasse de Marcos. O segundo ponto é que em Marcos a gente fica um pouco constrangido, vai lendo a narração, e a gente vai vendo que Jesus vai pedindo segredo, né? Ele faz milagres, ele pede, não falem disso para ninguém. Pá. Parece que Jesus não quer que saibam quem ele é. Existe o que se chama na teologia bíblica o segredo messiânico. Essa tese do segredo messiânico, eu vou fazer uma pequena propaganda aqui de um grande sujeito que é o autor da monografia, vamos dizer, da tese de licença no Instituto Bíblico de Roma sobre esse tema, ou seja, o segredo messiânico, que é o padre, no Brasil conhecido como Caetano Tilesse, na verdade é Minette de Tilesse, um belga, que nasceu ali nos anos 20, 25, na Bélgica,
E depois de ter estudado, até participado da Segunda Guerra Mundial como voluntário, filho de uma família, vamos dizer, aristocrática, a mãe dele era uma baronesa, ele entrou no mosteiro trapista, que são cistercienses observantes, e, dado o seu carisma pessoal, ele foi enviado pela comunidade mais tarde para estudar a Bíblia na Gregoriana, nos anos 52 a 54, se eu não me engano, e depois no Instituto Bíblico, o Pontifício Instituto Bíblico de Roma, do ano 54 a 56, e ele saiu com 2 diplomas de licença, especializando-se tanto em Antigo como no Novo Testamento, porque ele precisava ser o professor de Bíblia lá do seu mosteiro. Com o Vaticano II, ele acabou percorrendo um caminho de discernimento e vindo para o Brasil, depois de conhecer o Dom Eugênio Salles e não sei se já era bispo, mas mais tarde se tornou bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Karl Romer. Ele acabou vindo para o Brasil para trabalhar e colaborar com a igreja na América Latina, estar mais perto do povo, né? Ele sentia isso no seu coração. Ele passou pelo Rio, ficou em Salvador, no Mosteiro Beneditino, de lá, e depois foi para Fortaleza, para uma favela muito conhecida e grande, que é o Pirambu. E lá, vamos dizer que ele não dá para separar a história do Pirambu da figura dele hoje. Ele construiu escolas, centros paroquial, igreja paroquial, organizou o bairro, né, fez maravilhas ali. Lecionou também, tanto em Salvador como depois em Fortaleza, por um tempo. Fundou uma revista, inclusive, que foi a Revista Bíblica Brasileira, de 84 a 2004, feita praticamente à mão, datilografando, um herói da teologia bíblica que deveria ser mais lembrado aqui no Brasil. E a tese dele nos ajuda a entender 2 coisas. Primeiro, ele consegue mostrar como esse segredo messiânico esteja associado a 2 realidades que pareciam bipolares no Evangelho de Marcos e não muito conciliáveis, que é o fato de que a vida pública de Jesus vai preparando a ressurreição, ou seja, é como se na vida pública, no Evangelho de Marcos, os milagres, os exorcismos de Jesus fossem prefigurações do poder do Cristo ressuscitado, né? Então, a glória do ressuscitado se manifesta antecipadamente, veladamente, aos olhos dos homens, nesse profeta que cura, que exorciza, que faz maravilhas, né? Que vence todo tipo de mal físico, mal moral e o mal pessoal também, o demônio. E um outro elemento que é a ideia da necessidade do sofrimento, ligado um pouco à figura do servo de Yahvé. Ou seja, essa salvação tem que vir pelo meio de um sofrimento expiatório. E eis que Jesus, então, ele não aceita o título de Messias, porque na época existiam várias tendências de visão messiânica, mas uma que era muito forte, ligada à figura do rei Davi, o Messias rei, é que o Messias ele viria libertar Israel da autoridade romana e estabelecer o reino dos judeus, que dominaria sobre todo o mundo. Ou seja, um título muito político, né? Uma visão muito política. E Jesus recua, não quer ser confundido com esse tipo de Messias. E ele quer, muito pelo contrário, ele quer manifestar a glória de Deus, né? A glória que ele, como Deus, vai manifestar, digamos, ordinariamente depois da sua ressurreição, e que ele vai, nas curas, nos milagres, ele vai realizando e vai manifestando, vai testemunhando que o reino já está presente e vai manifestando, digamos, a glória que ele tem, que ainda não está, vamos dizer, resplandecente, né? E ao mesmo tempo ele
também, não aceitando o título, ele quer evitar o caminho da glória humana, ele quer ajudar com que entendam que ele precisa percorrer o caminho da humilhação, por assim dizer, do abaixamento, da kenosis, do sacrifício, do amor que se faz sacrifício, né? De um amor que assume o pecado dos outros e que toma o lugar dos outros vicariamente e morre para salvar o povo, a humanidade, né? Então o segredo messiânico está ligado a isso. Jesus não quer ser confundido com essa figura de um Messias meramente político, porque era um grande risco na época. Agora vamos ver algumas pequenas exceções. Então, o segredo messiânico, eu pediria que você anotasse isso, é a segunda característica que eu queria que você guardasse da cristologia no Evangelho de Marcos. Mas vamos aprofundar um pouquinho esse discurso, porque quando a gente lê os evangelhos, aqui eu estou fazendo um parênteses, a gente vê que em alguns momentos Jesus ou se apresenta como tal, Messias, ou aceita o título de Messias. Porém, em situações diferenciadas, particulares. Vamos ver. Quando é que Jesus se apresenta como tal? Ele se apresenta como tal no Evangelho de São João, no diálogo com a samaritana. Atenção, era uma samaritana. Sabemos o quanto os samaritanos eram mal vistos pelos judeus, porque eram vistos como uma espécie de judaísmo herético, para não dizer sincrético, e que tinha se pervertido com a numa mistura com outras religiões de outros povos. Toda essa história tem a ver lá com o final do reino do norte, o dito reino de Israel, e que foi tomado, né, pelos assírios, e na política assíria eles trouxeram para lá outras nações, outros povos, e, vamos dizer, incentivaram um pouco essa mistura étnica, cultural e religiosa. E isso foi muito mal visto pelo judaísmo, o Reino do Sul, e foi visto como uma aberração. Então os samaritanos realmente não eram bem vistos, né, pelos judeus. Então, nesse contexto, Jesus assume o título de Messias porque a samaritana não vai entender como um judeu entenderia a ideia de Messias, porque ela está fora daquele espectro do rei Davi, descendente, vamos dizer, de um Messias descendente do rei Davi, de Judá. Então, quer dizer, a samaritana, então, ela, lá no versículo, discurso, encontro com a samaritana no capítulo 4, você pode ler, por exemplo, do versículo 25 e seguintes, você vai ver que Jesus se assume como Messias diante dela para responder às indagações de tipo religiosa na busca que ela tem da verdade, né, e da salvação, evidentemente. Os outros dois episódios são episódios em que Jesus aceita o título de Messias. E aí a gente encontra eles no Evangelho de Marcos, os dois no Evangelho de Marcos, mas também nos paralelos, ou seja, em Mateus e Lucas, segundo existam ou não nesses outros evangelhos que nós chamamos de paralelos. A confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. Então é uma região, vamos dizer, pagã. Jesus está voltando lá de uma incursão em terras pagãs. E Jesus, então, diante do que Pedro lhe diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, Jesus não rejeita o título, mas, atenção, corrige o título, associando-o à ideia do sofrimento, à ideia da paixão. Você pode ler Marcos 8, 31 e também os seus textos paralelos em Mateus e Lucas, certo? Então isso é muito importante, muito importante. Ou seja, Jesus, ele aceita o título, mas corrige o título. Tu és o Messias, sim, sou o Messias, mas o Messias, ele vai ter que sofrer. E é interessante ver nesses textos
que normalmente também aparece um outro título, sobre o qual a gente vai falar depois, que é o título do Filho do Homem, certo? Então mais tarde eu vou poder explicar para vocês melhor que eu, na minha visão pessoal, Padre João Paulo, eu diria que nos sinóticos, acho que esses três títulos têm que estar muito juntos para corrigir a ideia de Messias, como num triângulo, uma espécie de triângulo. Então a gente colocaria lá no vértice superior do triângulo Messias, e embaixo, na base, nos dois vértices, eu colocaria Filho do Homem e Servo de Yahvé. Então, quer dizer, ele é o Messias, sim, mas ele é o Messias Filho do Homem, ou seja, uma figura que vem do céu, uma figura misteriosa, cuja identidade está acima daquilo que a gente possa colher aqui da realidade terrestre, mas ao mesmo tempo é homem como nós, né? Tem a aparência de homem, nós diríamos teologicamente, a natureza humana, mas ele vem do céu, né? A figura lá de Daniel, filho do homem, nasce lá no profeta Daniel, e Jesus invoca muito isso, como a gente vai ver, é o seu título preferido. Quando ele quer falar dele mesmo, ele gosta de usar o título o Filho do Homem, com algumas características. Mas também o servo de Yahvé, porque Jesus veio morrer na cruz, Jesus veio se sacrificar. E a figura do servo de Yahvé é muito importante para entender a obra redentora de Jesus. Tanto é que na nossa Semana Santa, na segunda, terça, quarta e sexta-feira da Semana Santa, nós lemos os 4 cantos do servo de Yahvé na nossa liturgia, certo? Para que a gente possa, iluminado por esse canto, contemplar o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então esse é o primeiro texto, né? Ele aceita o título de Messias, corrigindo esse título, usando a ideia de Filho do Homem e do servo de Yahvé. E a segunda é a confissão diante do Sinédrio, né? Quando se pergunta para Jesus, o sumo sacerdote: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Sim, sou eu. E se você prestar atenção nesse diálogo, falando de Marcos e dos paralelos sempre, você vai ver que Jesus, nesse discurso, ele fala do Filho do Homem também, né? E nesse contexto é onde Jesus está amarrado, já começou a ser castigado fisicamente, levou tapa, certamente ele não foi trazido com carinho até a casa do sumo sacerdote, então ele está sendo humilhado. Nesse contexto, fica claro que ele não é o Messias que vai reinar pela glória no cavalo branco, pela espada, mas ele é o Messias que vai cumprir a sua missão pelo esvaziamento, pela kenosis, pelo sacrifício. Como um cordeiro, ele está amarrado diante dos seus algozes e ele vai dar a vida pelo seu povo. Então invoca-se aqui a imagem do servo sofredor. Tá bom? Então espero que eu tenha conseguido iluminar um pouco mais essa ideia do porquê do segredo messiânico em Marcos, e o discurso que eu fiz agora vai ajudar para a compreensão também de Mateus e Lucas logo mais. Terceiro ponto de Marcos que eu queria que você guardasse, o título-chave, Filho de Deus. É um título que aparece, 4 vezes de modo explícito no Evangelho, em momentos marcantes. A primeira vez, logo no início, primeiro versículo, nós lemos: início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Marcos começa dizendo já para que veio. Eu vim falar de Jesus, eu vou falar do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus, certo? E aparece também em 2 outros momentos, ainda no primeiro capítulo e no 9º capítulo, que são o batismo de Jesus e a transfiguração de Jesus. São duas o quê? 2 teofanias, aonde Deus, esse nosso Deus de amor, Deus Trindade, se manifesta. Não vou aprofundar aqui a teologia do batismo de Jesus e da transfiguração, mas creio que muitos de vocês
já devem ter meditado, rezado sobre isso. Existe uma manifestação, uma teofania de Deus, uma manifestação de Deus, uma teofania, ou poderíamos dizer, uma manifestação da Trindade, na verdade, a voz do Pai, o Espírito sob forma de pomba ou de nuvem, e o Cristo que está ali no centro da cena, sendo apresentado como o Filho que deve ser escutado, sobre quem o Pai colocou todo o seu afeto, o seu amor. Né? Bom, então nesses dois momentos, o Pai apresenta Jesus como o seu Filho. Então Jesus é o Filho de Deus. Então é explícita a coisa. Então isso é muito forte. E nós temos no final do Evangelho de Marcos, ali no versículo 37 do capítulo 15, o centurião, que é uma figura emblemática. Os exegetas, eles normalmente costumam sublinhar o fato de que o centurião, ele de certa forma dá a grande declaração final do Evangelho. Como lá em João temos Tomé, que faz a grande confissão de fé dele diante do ressuscitado, dizendo: meu Senhor e meu Deus. E essa confissão de fé, o desejo que João tem é que todos nós possamos, um pouco como Tomé, terminando a leitura do seu Evangelho, que nós possamos dizer: ele é nosso Senhor, ele é nosso Deus, ele é o meu Senhor, ele é meu Deus. Né? E o desejo de Marcos seria esse, que o seu leitor pudesse, no final do Evangelho, dizer junto com o centurião: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, no início, no final, esse título aparece como uma espécie de moldura, dizendo qual o conteúdo do Evangelho, que tem dentro do Evangelho. E dois momentos interiores fortes, porque o próprio Deus fala dizendo em primeira pessoa quem é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Então acho que ficou clara a importância. Vamos para o quarto ponto. Às vezes também o evangelista se refere a Jesus como Filho. E, por exemplo, em Marcos 13:32, normalmente para colocar em relevo o fato de que existe uma relação exclusiva entre Jesus e o Pai. Ele não coloca filho entre os outros filhos, mas ele é o Filho, como com o artigo definido, né? Para mostrar que ele tem uma relação única com o Pai. Finalmente, nós temos a ideia do Filho do Homem. Esse título, como eu já expliquei, falei rapidamente, ele nasce na sua tradição lá no profeta Daniel. Então, ele essa figura é um pouco divino-humana, né? Porque vem do céu, ele desce, vem lá do céu do mistério de Deus, mas ele tem as feições humanas mais transfiguradas na cena que o profeta vê. E Jesus, ele usa esse título do Filho do Homem de um modo muito emblemático. É o título que mais está na boca de Jesus. Se a gente pegar as palavras de Jesus, é o título que Jesus mais usa para falar dele mesmo, porém com algumas características que a gente quer já mencionar. Bem, quais são essas características que a gente gostaria que você conhecesse? Aqui também eu gostaria de fazer jus a um professor, um grande amigo, que, digamos, ele foi meu professor de Cristologia em Lugano, na Suíça, professor Manfred Hauck, que nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui no Brasil uma vez, aqui onde eu ensino, na Arquidiocese de Belém, e que a gente espera em breve possa estar aqui de novo conosco para lançar o seu manual de introdução à Mariologia. Pois bem, então eu uso também aqui, entre as minhas anotações, alguns textos de uma apostila desse professor que leciona diversas matérias da teologia sistemática na Faculdade de Teologia de Lugano, no sul da Suíça. Bem, então gostaria de me referir também, já que eu fiz essa propaganda, a um outro professor amigo, Padre François Costa, que recentemente presenteou a teologia no Brasil com um manual de Cristologia. Então é uma obra que a gente deve conhecer
publicada pela Cultor de Livros, Manual de Cristologia e Soteriologia. Vale a pena conhecer. Bem, então, sobre o título Filho do Homem, já dissemos algumas coisas, algumas observações. Esse título aparece inteiramente, ou praticamente, quase que sempre, antes da Páscoa de Jesus. Ou seja, antes da morte e ressurreição de Jesus. É um título que a gente chamaria de pré-pascal, né? E depois da Páscoa de Jesus, praticamente a gente não reencontra esse título. Por exemplo, você não vê esse título em São Paulo, nas cartas de São Paulo, nem nas cartas, digamos, católicas. Então, o que isso significa? Significa que não era um título, vamos dizer, muito usado na igreja primitiva em todos os cantos. E isso reforça a historicidade do título. Ou seja, Jesus, ele mesmo que usava para falar dele, e isso ficou contemplado, guardado, essa memória dos ensinamentos de Jesus nas tradições dos evangelistas, os textos dos evangelistas. Segundo ponto, é interessante que ninguém chame Jesus com esse título. Ninguém se refere, ninguém chega, ô filho do homem, vem cá. Não, ninguém chama Jesus de filho do homem. É sempre ele que usa o título, para falar dele mesmo. Terceiro ponto interessante, Jesus usa esse título sempre na terceira pessoa. Mas por quê? Ele sempre diz, vereis o filho do homem descer na sua glória, quando o filho do homem for. Então, quer dizer, ele usa como se ele estivesse falando de uma outra pessoa. Evidentemente é um recurso, vamos dizer, retórico. Ou seja, Jesus está claramente, explicitamente falando dele mesmo, mas usa na terceira pessoa. E isso, alguns ressaltam, parece servir como modo para Jesus ir corrigindo aquela visão messiânica limitada, politicamente limitada, de boa parte dos seus contemporâneos. Um quarto ponto, é significativo que nas duas vezes que Jesus aceita o título de Messias, nós já dissemos isso, que foi na profissão de fé de Pedro e no Sinédrio, apareça naquele contexto também a expressão filho do homem, como também a ideia, ou a expressão, ou a ideia, digamos, implícita de que Jesus é o servo sofredor, o servo de Yahvé. Então, todos esses 4 pontos que a gente colocou aqui rapidamente reforçam a historicidade desse uso do título de Jesus, do título de Filho do Homem, pelo próprio Jesus. É o que Joaquim Jeremias, que é um exegeta, que foi discípulo de Bultmann, depois rompeu com Bultmann, tem várias obras traduzidas em língua portuguesa, e se eu não me engano está no livro Estudos do Novo Testamento, traduzido em língua portuguesa. Ele chamou, e essa expressão então se tornou, vamos dizer, muito usada na exegese, de ipsissima vox Iesu. São palavras que certamente foram ditas pelo próprio Jesus, tá certo? Como é que Jesus usava esse título? Ele usava, a gente pode separar as frases, os dizeres de Jesus usando esse título em 3 grandes grupos. Nós podemos dizer, ele se refere à própria vida terrena dele, em alguns usando essa expressão, o filho do homem, mas falando da própria vida terrena. Depois ele usa esse título para se referir à sua paixão, à sua morte, né? E por último ele usa esse título para falar da volta dele, ou seja, da parousia, né? Seria uma expressão escatológica nesse caso. Então esses são, vamos dizer, os 3 âmbitos nos quais Jesus usa esse título, né? Como eu já disse, só para recordar, muitas vezes ele associa esse título à ideia do servo sofredor, e para temperar uma nova visão, para apresentar uma nova visão de Messias, de Salvador para todos, né?
Bem, então a gente agora, acredito, vimos o essencial daquilo que nós poderíamos chamar a cristologia do Evangelho de Marcos, né? Então, em 5 pontos, nós apresentamos para vocês o centro do Evangelho pascal, o segredo messiânico, o título-chave, Filho de Deus. Falamos um pouquinho do título Filho, bem rapidamente, e do Filho do Homem fizemos um excursus para que ficasse mais clara a importância desse título, porque é importante para Mateus e Lucas também, e até para João. Então não vou precisar retomar isso mais adiante. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que eu fiz à mão aqui com muita boa vontade, mas certamente sem muita beleza artística, que é essa daqui. Vejam, nessa tabela nós temos Marcos, Mateus, Lucas e João, e essa seta indica o caminho cronológico. Primeiro, Mateus e Lucas são, vamos dizer, juntos o segundo momento, os dois evangelhos que mais ou menos foram escritos na mesma época. E o último, o mais tardio, o de João. E vejam que Marcos ele se concentra vida pública e paixão, ressurreição de Jesus. Como nós já citamos o Keller, eu não vou me deter em explicar isso de novo. Mas vejam que um tempo passou, os cristãos apaixonados por Jesus e querendo conhecer mais sobre Jesus, começam a indagar. Mas e antes do batismo lá no Rio Jordão? Quem era esse? Quem era a sua mãe? Como foi a história dele? E aí, Mateus e Lucas, você vê, eles vão, mais tarde, vão pesquisar, vão apresentar, por assim dizer, a infância de Jesus. Então, os dois se interessam por esse tema, são os primeiros capítulos, os 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. E João, mais tarde, já haviam falado da infância, você vê, ele vai falar da vida pública e também da paixão e ressurreição. Ele não vai dedicar muito a sua atenção à infância, mas ele vai ao encontro do quê? Da pré-existência de Jesus. Ele vai dizer, sim, mas aquele que nasceu da Virgem, quem ele era? Ele era o Verbo de Deus. Né? O Verbo de Deus estava lá em Deus, desde o início, desde o princípio. No princípio era Deus. Né? No princípio era Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo estava voltado para Deus. Então é interessante a gente ver que na medida que o tempo vai passando, os cristãos e os evangelistas vão buscando a identidade de Jesus mais atrás. Na infância e depois na própria pré-existência, que vai ao encontro do mistério eterno de Deus. Tá bom? Faço uma observação na igreja primitiva, por exemplo, em Alexandria, nos 2 primeiros séculos, por causa desse desenvolvimento dos evangelhos que você vê aqui, chegou-se a indicar uma espécie de caminho de crescimento para os cristãos. Então, os cristãos que estavam começando no seu caminho deveriam ler o Evangelho de Marcos, que era mais simples. Quem já estava ali, os iniciados, aqueles que já tinham uma certa caminhada, uma certa maturidade, deveriam ler Mateus e Lucas. E aqueles que são os perfeitos, aqueles que já estão vivendo a perfeição, por assim dizer, que querem buscar um conhecimento ainda mais profundo, deveriam ler o Evangelho de São João. Bem, agora nós vamos falar de Mateus. Mateus é, digamos, um evangelho escrito em boa parte pensando nos cristãos provenientes do próprio judaísmo. Por isso, evidentemente, ele não vai explicar uma série de palavras e costumes e vai buscar apresentar com um vigor, digamos, teológico muito bonito, que Jesus realiza, vem cumprir tudo o que o Antigo Testamento tinha prometido, tinha profetizado, certo? Então, chama a atenção de vocês para o fato de que nós temos a genealogia
de Jesus no Evangelho de Mateus, no Evangelho da Infância. E Jesus ele é apresentado como aquele que é, vamos dizer, o ápice da história de Israel. Na genealogia de Jesus, a genealogia começa em Abraão e vai até Jesus. Abraão é o pai da fé, ele é o primeiro, digamos, ele é o pai de Israel, né? O pai do povo judeu. Então aqui mostra que Mateus ele quer mostrar que Jesus é, vamos dizer, filho de Abraão, herdeiro de Abraão. E evidentemente nessa genealogia, o que acontece? Ela passa pelo rei Davi, então ele colhe ali a oportunidade de dizer que Jesus é o filho de Davi, ou seja, o herdeiro daquela profecia que está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, né? De um filho de Davi que vai reinar para sempre. Depois também eco dela está no Salmo 110, que é o salmo mais citado no Novo Testamento, para quem não sabe, certo? Então aqui eu queria fazer uma pequena explicação dessa genealogia para vocês, e acho que vale a pena, que é a tese de doutorado do professor Mauro Orsatti, foi meu professor de Novo Testamento em Lugano. Bom, então eu prometi falar dessa, digamos, genealogia de Mateus, mostrar um detalhe muito interessante que pode parecer um pouco, vamos dizer, insignificante para a gente, mas para a mentalidade judaica, que é a mentalidade do autor do Evangelho de Mateus e do público primeiro dele, era muito importante, tá certo? Então eu disse que a genealogia começa em Abraão, vai até Jesus, e a própria estrutura da genealogia, o próprio evangelista diz que essa genealogia está dividida em 3 partes. Abraão até o rei Davi, 14 gerações. Depois do rei Davi até o Êxodo, 14 gerações. O exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio até Jesus Cristo, 14 gerações. Por quê? Essa estrutura são 42 gerações, 14, 14, 14, 42 gerações. Por que essa insistência no 14? Né? Então esse 14, ele deve ser entendido à luz um pouco da estrutura da língua e do modo de representar os números judaicos. Ou seja, os judeus eles não tinham um alfabeto e um modo de representação de números. Eles tinham o alfabeto. E cada letra do alfabeto, até hoje quem estuda hebraico bíblico sabe disso, cada letra do alfabeto hebraico, começando do Aleph, né, até o Tal, todas elas recebiam um valor numérico, tinham um valor numérico, tá certo? E por terem um valor numérico, uma palavra, ela poderia ser, vamos dizer, uma palavra poderia ser entendida também como um número. E aqui eu vou dar um exemplo que vocês já vão entender o porquê desse exemplo. Então faço outra observação para quem não conhece o hebraico bíblico. O hebraico bíblico, ele não representa, digamos, na sua primeira fase da língua hebraica, ele não representa as vogais. As vogais, para quem estuda hebraico bíblico, você vai representar em cima ou embaixo, ou entre as consoantes, mas isso é digamos assim, um recurso tardio, muito provavelmente medieval, para, digamos, se difunde ao menos, digamos, massivamente a partir da Idade Média, para que quem está lendo o texto possa saber como pronunciá-lo vendo as vogais em cima ou embaixo ou entre as consoantes. Então, por exemplo, vou pegar uma palavra aqui, Davi. Rei Davi em português, mas muita gente chama David, né? Então vou pegar essa palavra, David, aqui. Então o Dalet em hebraico e o V seria o Vav ou Val em hebraico. Então as vogais não são representadas, tá? É por isso que eu não coloquei aqui as vogais.
Então, David seriam 3 consoantes. Um Dalet, um Vav e um Dalet, certo? Como a gente botou aqui, em português seria o D, o V e o D. Qual é o valor numérico dessas letras? O Dalet é a 4ª letra do alfabeto, então o valor numérico dele é 4. O Vav é a 6ª letra do alfabeto, o valor numérico dele é 6. E, mais uma vez, o Dalet é 4. Então some Davi, o valor numérico dessa palavra seria 4 mais 6 mais 4, ou seja, 14. Agora, quem é o rei Davi? Já disse, né? Na pergunta já disse a resposta. David, esse número 14, na verdade, seria uma referência ao nome do rei Davi. E vejam como é importante isso para os judeus. Jesus era o filho do rei Davi, o descendente do rei Davi, né? Então, nós temos aqui na genealogia 3 etapas, vamos dizer, 3 momentos, 14, 14, 14, mostrando que Jesus é 3 vezes o rei Davi, né? É o Davi por excelência, né? Então esse 3 é um número simbólico. Então Jesus realmente é o descendente de Davi esperado, o Messias que vai reinar de modo perfeito, 3 para sempre. Então isso é muito interessante, né? Então esse tipo de procedimento, esse tipo de análise que relaciona, vamos dizer, palavras, letras, palavras e números, é muito importante, né? Por exemplo, no livro do Apocalipse vai aparecer a ideia do número da besta, né? 666. Que nome é esse? 666. E aí muitas hipóteses se fazem. E aí se chega, por exemplo, ao rei Nero, justamente calculando, né? No modo de escrever o rei Nero, dando a cada letra um valor numérico, se chega ao número 666. Então por isso alguns identificaram com o rei Nero, né? O imperador romano, o imperador Nero, melhor dizendo. Bem, então voltando aqui da genealogia, eu falei da genealogia para vocês entenderem que a genealogia era um assunto muito importante para os judeus. Tanto que você lê o Pentateuco, você vai ver várias genealogias, que é, vamos dizer, quase um gênero literário, e tem um significado teológico, e tem um valor para os, vamos dizer, para quem escreveu, para quem lê, e para os judeus de modo geral. Então, por isso a genealogia de Jesus é importante, já à luz de quem é o autor e de quem é o público primeiro dele. Mas outra coisa interessante, por exemplo, enquanto o Evangelho de Lucas é muito mais, vamos dizer, mariano nos 2 primeiros capítulos, o Evangelho de Mateus é muito mais josepiano, né? Ou seja, José é a figura principal, né? E a gente pode ver em Lucas tem a anunciação, e em José tem o sonho e uma espécie de anunciação por meio de um anjo também, e de uma palavra profética que vai fortalecer. Muito bonito o sonho de José, porque veja que tem a ideia do sonho, o anjo e o profeta eram 3 modos pelos quais Deus costumava falar no Antigo Testamento, né? E os 3 modos se condensam, se unem nessa manifestação da vontade de Deus para José. E aí esse sonho de José, evidentemente, ele não dá para a gente não associar imediatamente pelo nome do personagem e pela ideia do sonho, pelo sonho, a um outro José, aquele José do Antigo Testamento, o José do Egito, né? E a gente vê então que realmente existe Mateus quer associar José ao José do Egito para mostrar justamente a grandeza do personagem que está vindo, né? Que vai salvar a humanidade, que é Jesus. Então temos a ideia do sonho, mas a ideia da ida para o Egito. Afinal, a família de Nazaré vai, no final, fugir para o Egito, dada a insanidade do rei Herodes, que vai mandar matar, digamos, as crianças pequeninas ali da região da Judéia, de Belém e das suas vizinhanças. E por isso ela vai ter que fugir para o Egito, e depois vai voltar do Egito, né? E ali tem uma série de referências
aos textos, vamos dizer, do Pentateuco. E qual é o contexto? Como é que ele vai parar no Egito? O contexto de uma injustiça, da ameaça à vida. Né? No caso, a injustiça dos irmãos de José do Egito, a injustiça do rei Herodes, com essa matança, e a vida está, digamos, por um triz. A vida de José do Egito estava por um triz quando vamos dizer, os comerciantes passaram, e aí resolveram, um ou dois irmãos, dependendo da narração, resolveram, ao invés de matá-lo, vendê-lo para os comerciantes que iam para o Egito. E aqui também o contexto da vida ameaçada de Jesus e da família dele, porque certamente José não deixaria Jesus morrer, poderia morrer defendendo o seu filho, né? Então essa relação com José, isso é importante também, para ver como Jesus a figura dele para Jesus confluem todas essas grandes tradições do Antigo Testamento. Depois o título, Emanuel, né? Vejam que aqui Jesus é apresentado como o Emanuel, Deus conosco. É uma referência ao livro do Emanuel, como é conhecido na exegese, que está lá no primeiro Isaías, a primeira parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 1 ao 39, tem esse ciclo, ou livro do Emanuel, e aonde justamente o rei Messias ele é apresentado com o título de Emanuel, Deus conosco, né? Então Jesus é o verdadeiro Emanuel. Então vocês vão vendo como Jesus vai realizando tudo, né? Então é muito forte, a teologia de Mateus é riquíssima, né? Um outro ponto que eu gostaria de destacar é a estrutura mesmo do livro, né? Sei que alguns autores hoje tendem a desvalorizar um pouco isso, né? Mas tem uma estrutura em torno de 5 grandes discursos de Jesus. E esses 5 grandes discursos não dá para a gente não associar com os 5 grandes livros do legislador do Antigo Testamento, que é Moisés. Na tradição judaica, ele é o legislador, ele é o autor da Torá. Então nós temos 5 grandes discursos. Então se você tiver um esquema na sua Bíblia de Jerusalém, na Bíblia da CNBB, que você talvez tenha para estudar, você pode pegar, eu vou repassar esse esquema muito rápido do Evangelho, mostrando os 5 grandes discursos. Então os 4 primeiros capítulos nós temos a infância de Jesus, né? E depois o início da vida pública de Jesus. Capítulos 5, 6 e 7, primeiro discurso, que é o famoso discurso da montanha de Jesus, que é o coração da lei, resumo do Evangelho, né? Como diz Santo Agostinho no seu comentário ao Sermão da Montanha. Capítulos 8, 9 e 10, nós temos os milagres de Jesus. Então Jesus realiza grandes milagres mostrando o poder da sua autoridade. Capítulo 10, segundo discurso, discurso missionário. Capítulo 11 e 12, Jesus é rejeitado por esta geração. Então é um momento mais de narração. Você vê que vão se intercalando narrações e grandes discursos. Narrações, é claro que nas narrações também tem diálogos e grandes discursos, né? E aí capítulo 13, terceiro grande discurso, que é o discurso parabólico. Jesus apresenta 7 parábolas importantes. Capítulo 14 a 17, Jesus é reconhecido pelos discípulos, ao contrário da outra narração do 11 ao 12, que ele é rejeitado por esta geração. Ele é reconhecido pelos discípulos. Capítulo 18, quarto grande discurso, é o discurso sobre a vida comunitária na igreja, ou discurso eclesial, como alguns chamam. Capítulo 19 a 22, temos a autoridade de Jesus, como se fosse o último chamado, né, como aparece em algumas obras. Capítulo 23 a 25, o quinto discurso, que é o discurso apocalíptico, né, que tem a sua linguagem própria, seu estilo próprio, muito interessante, merece ser conhecido e estudado. Capítulo 26 a 28 é a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, 5 grandes discursos, e vão se alternando narrações e discursos.
E esses 5 grandes discursos fazem pensar nos 5 grandes livros de Moisés. Eu sei que outros autores vão dizer, mas os salmos eram divididos em 5 grandes partes, as Megilot também. Então, ok, mas outros elementos nos ajudam a reforçar esse aspecto. Por quê? Porque, por exemplo, se pegarmos o Sermão da Montanha, em vários momentos Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, né? Ou seja, Jesus ele diz, olha, foi ensinado assim. Quem foi que ensinou? Moisés. Mas eu vou, digamos, enriquecer esse ensinamento. Então, existe a intenção de Jesus clara de levar, e ele diz isso explicitamente, levar à perfeição a lei e os profetas. Ele não veio abolir nada, mas ele veio levar à perfeição, certo? Levar ao ápice. Então, ou seja, ele tem uma autoridade maior do que a do Moisés. Isso é importante porque se liga àquilo que nós vimos na cristologia veterotestamentária. Cristologia veterotestamentária, se você só assistiu esse vídeo, você deve estar um pouco confuso, mas o que eu vou explicar é: cristologia veterotestamentária é uma expressão que eu uso para dizer que no Antigo Testamento existe uma prefiguração de Jesus, uma preparação para a cristologia. A gente pode encontrar uma espécie de cristologia que está sendo preparada no Antigo Testamento, especialmente naquela expectativa pelo Messias. O Messias rei, Jesus vai ser rei. Messias profeta, Jesus é o maior de todos os profetas, mas não só, ele é a palavra encarnada de Deus. Jesus sacerdote, como na carta aos Hebreus fica claro, Jesus é sumo sacerdote do Novo Testamento. Então, quer dizer, nós temos essa expectativa pelo Filho do Homem, a figura da palavra que vai se personificando, da sabedoria que vai se personificando na história e na teologia de Israel. Tudo isso, o anjo de Yahvé, todas essas imagens são figuras de mediação. Algumas ascendentes, outras descendentes, que vão preparar a compreensão de Jesus Cristo, né? Então, se você não assistiu essa nossa aula, né, procure, porque é muito importante a gente entender, digamos, essa preparação veterotestamentária da cristologia. Bem, então, indo adiante, então, nesse discurso da montanha, Jesus, então, muitas vezes não se contrapõe, não é um contra o outro, mas Jesus se contrapõe nesse sentido. Moisés ensinou, mas eu vos digo, eu vou levar à perfeição. Certo? E em alguns momentos ele vai dizer, né, bem claramente, vamos lá em Mateus 19, Moisés permitiu que vocês dessem carta de divórcio, porque o coração de vocês é duro, mas no princípio não era assim. Invocando o livro do Gênesis, os primeiros capítulos do querer criador de Deus para o homem e a mulher. Então, quer dizer, Jesus ele claramente se apresenta como superior a Moisés e colhe aqui aquilo que nós chamamos de tradição profética de Messias. Tem um texto lá no Deuteronômio 18:18, em que o próprio Moisés anuncia que vai vir um outro profeta maior do que ele. E esse texto era sempre lembrado dentro dessa tradição da expectativa de um Messias profeta. E Jesus, ao se apresentar como maior do que Moisés, parece estar dizendo: eu sou o homem de Deuteronômio 18:18. Tá certo? Estou falando com palavras muito simples, quase simplórias, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Espero que tenha entendido. Senão você assiste de novo o que nós acabamos de dizer. Bem, então Jesus realmente, ele parece fazer uma comparação entre ele e Moisés, mostrando que ele é o novo Moisés. Novo, esse adjetivo novo no sentido de superior, como muitas vezes é usado tanto no hebraico como no grego, com esse sentido. Então, novo Moisés, guarda esse ponto, por favor, também. Já falamos do Emanuel, ele é o novo Moisés no sentido de superior, ele está acima da autoridade de Moisés.
Mas o título mais significativo da cristologia do Evangelho de Mateus é Filho de Deus, como lá em Marcos. Só que aqui aparecem, vamos dizer, dois textos que enriquecem aquilo que dissemos sobre Marcos. Então, lembramos que tem o batismo, a transfiguração, mas queria citar dois textos, Mateus 16:16 e Mateus 26:63 e versículo seguinte. Então, primeiro texto, acho que se você conhece um pouquinho de Mateus, você já sabe qual é. É a confissão de fé de Pedro, que é tão importante em Mateus, porque Mateus não é o nosso assunto hoje, né? Mas tem uma eclesiologia muito bonita. Aparece 2 vezes a palavra igreja, né? Depois da confissão de Pedro, quando Jesus diz, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, né? Então aparece a palavra eclesia, né? Mas nosso assunto não é eclesiologia, para sua sorte. Nosso assunto é cristologia, né? Eu também gosto muito de eclesiologia, mas fica para uma outra oportunidade. Então Pedro diz: tu és o Cristo, diante da pergunta de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Primeiramente ele pergunta, e depois, e vocês? Quem eu sou para vocês? Então Pedro, cheio do Espírito, responde: tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivente, o Filho do Deus vivente, Filho de Deus. Então, na boca de Pedro, nessa confissão solene, nós encontramos esse título tão importante. O título volta na boca de Jesus. Diante do Sinédrio, ele assume ser o Filho de Deus. Mateus 26:63 e seguinte. Então ele mesmo se apresenta como Filho de Deus. E, claro, tem o centurião também, como em Marcos, com a sua famosa frase, reconhecendo Jesus como realmente o Filho de Deus. Bem, um outro título, e aqui vamos para o quarto ponto que eu queria que você guardasse, é o Kyrios, Senhor, que aparece bem mais vezes do que em Marcos. Kyrios é a tradução para o grego da expressão Adonai. Deus era chamado de Adonai, né? Então, fazendo um pequeno parênteses aqui, sem querer polemizar tanto, mas um pequeno parênteses. Ainda hoje, quando um judeu lê a sua Tanar, que é o Antigo Testamento judaico, que tem alguns livros a menos do que o nosso Antigo Testamento, ele não pronuncia o nome, entre aspas, Yahvé. Ele pronuncia Adonai, certo? Porque, por 2 razões. Primeiro, porque o nome é santo, ele não deve pronunciar esse nome santo. E segundo, porque, na verdade, hoje se discute muito qual seria a pronúncia exata, já que as vogais que estão no texto não são as vogais do nome Yahvé, entre aspas, mas são as vogais de Adonai. Para que quem está lendo possa, vendo as vogais de Adonai, dizer Adonai, não dizer sem querer, ou tentar dizer o nome de Deus. Tá bom? Isso é que dá a origem à confusão que levou ao nome Jeová, Yehová, que nossos, entre aspas, irmãos, uma parte dos nossos irmãos protestantes usa com muito orgulho. Só que no fundo é um erro de leitura, porque eles pegam o tetragrama santo, as 4 letras santas do nome de Deus, e colocam as vogais de Adonai. Aí dá Yehová e a confusão. Não tem quem convença eles de que não é esse o nome de Deus, segundo a Bíblia. Tá? Então o Kyrios, que é Senhor, em português, ele traduz esse termo Adonai, traduz esse Senhor divino, tá?
que era um título divino, não era usado para outros fins, esse título, Adonai. Existe uma expressão parecida para se referir a um homem, né? Adoni, mas não é Adonai. Adonai era um título para Deus. Então esse título aparece mais vezes, então Mateus quer realmente bater nesse ponto. Ele é o Senhor, ele é Deus, certo? Porque é um título divino. Dentro da lógica judaica, a gente tem que entender com a mente judaica de quem escreveu, de quem lia, num primeiro momento, o Evangelho. Outros títulos que aparecem, ele é apresentado como profeta, que lembra que eu falei de Deuteronômio 18:18, é uma das tradições do Antigo Testamento, o Messias profeta. Você pode ver isso lá em Mateus 13:57. Ele é apresentado com o título de servo de Deus, que não diminui Jesus, porque o título servo de Deus era honorífico, certo? E aí quem estuda hebraico um pouquinho e quem conhece um pouco a história do o Antigo Testamento sabe disso. Então, era um título honorífico, ser servo de Deus, certo? E você pode ver isso lá em Mateus 12:18. Mas é chamado de rei, essa ideia aparece várias vezes, ele é o rei. Não só no título da cruz, mas desde o início, lá no Evangelho da Infância, Mateus 2:2, né? Mateus 21:5, Mateus 25:34, Mateus 27:11. Mateus 21:5 é um texto que invoca Zacarias 9:9. É a entrada de Jesus em Jerusalém, com a festa, com a alegria que nós celebramos no Domingo de Ramos. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém, se invoca esse texto de Zacarias 9:9 para dizer que ele é o rei, mas que rei é esse? Não é um rei naquela expectativa messiânica, né, de um conquistador com a espada. Eis que o teu rei vem a ti, manso, sentado sobre um asno. Veja a diferença. A mansidão e o asno mostra que não é um cavalo, que ele não vem para guerra, ele vem para amar, ele vem para morrer, ele vem para dar a sua vida, né? E finalmente, o Evangelho se conclui com Cristo ressuscitado, que diz que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, ele tem toda a autoridade, o ressuscitado. Ele confere a missão aos discípulos, uma missão dividida com 3 verbos, que a gente poderia dizer é a missão de governar, é a missão de ensinar, é a missão de santificar os discípulos. O professor Philippe Guéret, lá de Roma da Santa Cruz, nos explica dessa forma. Mas ele termina com as palavras: estarei sempre convosco. Estarei sempre convosco. É um Cristo que vai voltar, é um Cristo mas que está sempre conosco, através dos sacramentos, da palavra, na igreja. Bom, agora vamos falar sobre São Lucas, o último evangelista desse grupo dos sinóticos. Bom, é um personagem muito simpático, né? Acho que muitos já leram aquele romance inspirado na Sagrada Escritura, piedoso, né? Thomas Caldwell, penso, médico de almas, né? Então, que fala de São Lucas, e vale a pena. Eu, adolescente, li o livro e me fez bem, espiritualmente falando. Mas Lucas é muito mais do que aquilo que o romance pode nos dizer. Ele é provavelmente o único autor não judeu do Novo Testamento, quem sabe até da Sagrada Escritura, muito provavelmente. Ele tem, como sendo um pagão que aderiu ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente por intermédio de São Paulo, e depois se tornou companheiro de São Paulo, né? Ele tem um papel muito importante na igreja primitiva, e deixa 2 monumentos, que são os livros, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, que estão, por assim dizer,
unidos através do mistério da ascensão. A ascensão é o ponto de encontro dessas duas grandes obras, né, de Lucas. Então, nós sabemos da importância da pneumatologia, tanto do seu evangelho quanto dos Atos dos Apóstolos. A eclesiologia são temas fascinantes, especialmente aqui eu me refiro aos Atos dos Apóstolos, mas nosso assunto é cristologia, né? Então, o que nós podemos dizer sobre a cristologia de São Lucas? Esse autor que, sendo um pagão, ele tem muita sensibilidade para com o aspecto da universalidade da salvação. Entendamos que esse aspecto da universalidade da salvação, ele já está presente no Antigo Testamento em textos como, por exemplo, nas alianças que Deus faz com Abraão, né? Se nós prestarmos atenção nos textos, nós vamos ver que se promete uma bênção, salvação, bênção divina para todos os povos através de Abraão e da sua descendência, né? Então, esse tema também retorna, né? Por exemplo, na terceira parte do profeta Isaías, mas também está presente em outros filões, em outros âmbitos da teologia veterotestamentária, do Antigo Testamento. Bem, interessante porque ele tem uma mente diferente da dos judeus, evidentemente pela origem, pela cultura, pela formação. Muito provavelmente, como o título do livro citado recorda, ele era um médico, e tem dois elementos no Evangelho que parecem reforçar isso. O primeiro é que quando ele fala da hemorroíça, ao contrário de Marcos, que é muito duro no seu parecer contra os médicos, que pareciam estar querendo somente extorquir aquela mulher e não resolviam um problema da saúde dela, Lucas, ele é muito, vamos dizer que ele tem uma ética profissional, ele é muito mais ameno na apresentação da situação da mulher e não critica assim tão ferozmente os seus companheiros médicos. Um segundo aspecto interessante é que ele é o único que narra que no Getsêmani Jesus teria suado sangue, o que é um fenômeno, vamos dizer, extraordinário, mas que a ciência moderna reputa como plausível, né? É possível que aconteça isso em casos de altíssimo grau de estresse. E Lucas, ele tem essa atenção particular com esse detalhe que ele conserva na sua narração da oração de Jesus no Getsêmani, toda torneada, né, dessa dramaticidade redentora. Bem, e aí outro aspecto que mostra essa diferença no seu modo de pensar, né, além do grego fino e muito saboroso, né, para quem gosta de grego, uma leitura muito agradável, um grego de alta qualidade, aquele usado por Lucas, né? É que ele coloca Jesus na sua relação com a história da salvação e com a história, vamos dizer, universal, vou chamar dessa forma. Então você vai encontrar, especialmente no início do Evangelho de Lucas, referências à história universal, né? Por exemplo, referências ao imperador da época, ao ano do seu império, ao governador da região, vamos dizer, ao governador da província. Então, quer dizer, ele tem essa atenção em situar Jesus dentro da história da salvação, na tradição bíblica, é assim, mas ele quer situar Jesus também na história universal, para que um pagão, ao ler o seu evangelho, possa situá-lo historicamente. Espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu queria com essa informação importante. Esse aspecto histórico em Lucas é muito valorizado, apesar das discussões que existem sobre alguns aspectos daquilo que Lucas nos apresenta.
Então, não conhecendo, não sendo um judeu, às vezes ele comete algumas pequenas gafes no modo de apresentar os costumes judaicos, mas tudo muito natural, né? O Espírito Santo inspirou, mas sabia que o instrumento tinha os seus limites, como todos, né? Bem, então vamos... a genealogia, aparece uma genealogia no capítulo 3, só que ela é diferente daquela de Mateus, por causa do escopo. Lucas está escrevendo um evangelho para todo mundo e pensando particularmente em cristãos que são numerosos e oriundos do paganismo, né? Então ele faz uma genealogia, vamos dizer, esticada, não vai só até Abraão, vai de Jesus até Adão, né? De Adão a Jesus. E então, e Jesus é visto como uma espécie de novo início da humanidade. Então, para Lucas, em Jesus, com a anunciação, a encarnação do Verbo, é de certa forma o início de uma nova humanidade. E aqui eu queria fazer uma pequena relação entre esse pensamento de Lucas e do seu mestre São Paulo, né? Porque São Paulo ele desenvolve nas suas cartas Romanos, por exemplo, o tema de Jesus novo Adão, né? Então, para dizer que ele é o novo protótipo, né? Ele é o início de uma nova criação, né? Ele vem curar tudo que Adão fez, mas vem muito mais do que apenas remediar o que Adão fez, vem introduzir a humanidade num patamar superior de relação com Deus por meio do seu sacrifício redentor e da sua ressurreição. Bem, então é importante a gente relacionar. Quem conhece São Paulo e lê São Lucas ou vice-versa, vai encontrando uma série de conexões temáticas, só que a gente não pode perder muito tempo aprofundando essa ideia aqui. Bom, recordo também que além de uma pneumatologia importante que a gente encontra em Lucas, por exemplo, no Evangelho da Infância, os 2 primeiros capítulos, tem um autor comentando Lucas, René Laurentin, que é um mariólogo, ele diz assim, num livro sobre São João Batista, que na narração de Lucas, por onde Maria e Jesus passam, tem um derramamento do Espírito Santo. Então ele fala do Espírito Santo na vida de Simeão, implicitamente na vida de Ana e na vida evidente de Isabel e do seu filho João Batista, né? Então o Espírito Santo é aquele que vem para que se possa realizar o projeto divino da encarnação do Verbo de Deus. Mas também tem toda uma mariologia, vamos dizer assim, todo um discurso sobre Maria espetacular, daí que a tradição acabou vendo Lucas como o primeiro iconógrafo. Não raros são as imagens onde a gente vê Lucas desenhando, né? A gente diria na tradição ocidental, Deus nos livre de dizer isso para os orientais dizem escrevendo o ícone, né? Iconógrafo. Então, escrever o ícone é fazer teologia. Então, Lucas fez uma teologia onde Maria tem um lugar importante, certo? E por isso depois ele foi apresentado como o primeiro iconógrafo da Virgem Maria, né? Bem, então vamos à Cristologia. Primeiro título que, como em Marcos e Mateus, se destaca dentro do Evangelho e a gente vai falar do Evangelho e também dos Atos dos Apóstolos, tá certo? Quando vamos fazer tenhamos isto em mente, mas de vez em quando a gente vai fazer alguma referência específica aos Atos dos Apóstolos. O título Filho de Deus, que já aparece logo no início, capítulo 1, versículo 35, que é um título muito importante para Marcos e para Mateus também. Outro título que aparece, que nós vimos como seja importante para Mateus, é o título Kyrios, que é Lucas 1:43 e Lucas 2:11. Vejam que tanto o título Filho de Deus como o título Kyrios, Jesus Filho de Deus e Senhor no sentido de Deus divino, né? Eles aparecem logo no início, ou seja, Lucas diz logo no Evangelho da Infância a identidade de Jesus
de um modo bem claro, não tem suspense, já é dito logo no início quem é Jesus, né? Aqui eu recordo também que o imperador romano, ele era chamado de Kyrios, tá certo? Também Dominus em latim, né? Ele era chamado de Kyrios, e tanto que a expressão Kyrie eleison da liturgia cristã muito provavelmente incorporou aclamações populares diante do imperador vitorioso que entrava na cidade de Roma, etc. Mas é claro que aqui Lucas tem uma visão que não é meramente, vamos dizer, natural de Jesus como um rei, como imperador romano. Mas na verdade parece que Lucas quer deixar claro que o verdadeiro rei, o verdadeiro imperador, o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Ele é que merece realmente o título de Kyrios pela sua identidade divina. Um terceiro título, que aqui é muito significativo dentro da literatura lucana, é Soter. Você já deve ter intuído que tem a ver com soteriologia, né? O discurso sobre a salvação, a obra redentora de Jesus. Soter significa Jesus é o Salvador. Então esse título aparece também lá no início do Evangelho de Lucas. Como eu disse, né, no Evangelho da Infância, Lucas já diz claramente a identidade de Jesus. Os anjos do céu, vejam. Então, uma revelação particular. Os anjos do céu dizem para os pastores judeus: hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Então aparece o Senhor, Kyrios, como nós já havíamos dito também, 2:11. Então, o Salvador. E esse termo Salvador, ele volta nos Atos dos Apóstolos. Você pode conferir isso no capítulo 5, versículo 31, e no capítulo 13, versículo 23. Tá bom? Gostaria de unir a essa tríade de títulos, Filho de Deus, Kyrios e Soter, 3 pontos para você guardar da cristologia de Lucas, a ideia de misericórdia. Misericórdia. Não é segredo que o Evangelho de Lucas traz um capítulo que é conhecido como capítulo, vamos dizer, as parábolas da misericórdia, capítulo 15, onde Jesus conta as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, ou filho pródigo, né? Como é conhecido, ou pai da misericórdia, que talvez fosse o melhor título para essa parábola. Mas a ideia é aquela de apresentar diante de fariseus que questionam Jesus porque ele anda com pecadores, não conseguem compreender isso, que são como o filho mais velho, que não querem festejar a misericórdia de Deus que acolhe a todos. Jesus responde falando com 3 parábolas que são como uma espécie de escada, 3 degraus que vão nos conduzindo para o clímax, que é a parábola do filho pródigo. Das 3 parábolas nós temos, o final delas é festivo, existe uma festa, depois que o sujeito, o pastor, a mulher ou o pai encontram aquilo que estava perdido, ou aquele que estava perdido, no caso do filho. Então, quer dizer, tem uma construção muito bonita do ponto de vista literário e do ponto de vista teológico também, levando para esse grande clímax, né? Aonde o ponto central da parábola é a misericórdia de Deus. E aí aparece, digamos, uma expressão muito bonita, aonde o pai, ele revela essa compaixão profunda, essa misericórdia profunda. E se tenta traduzir para o grego uma expressão que era muito usada no hebraico. Se você tiver dúvidas sobre isso, você pode pegar a encíclica do Papa João Paulo II, Divis in Misericordia, que é sobre o pai
a figura do Pai e a misericórdia divina, e aonde ele vai comentar essa palavra, que é a palavra Rahamim. São as entranhas de amor, entranhas de misericórdia. E aonde, já no Antigo Testamento, Rahamim é uma palavra hebraica, né, como eu disse, se tentava dizer a grandeza do amor misericordioso de Deus, fazendo uma analogia com as entranhas de uma mãe. Assim como uma mãe, quando vê o seu filho que está em perigo, sofrendo, até morrendo, ela sente as suas, como se fossem as suas entranhas se mexendo dentro dela, para dizer quão forte é a ligação que une o seu útero, o seu ser, a aquele seu filho ou filha. Assim também Deus nos ama. E também dentro dele, por assim dizer, se movem as entranhas de misericórdia, né? Do seu amor. Então, uma expressão muito forte que Lucas tenta traduzir em alguns momentos do seu evangelho. Por exemplo, também um outro episódio em que aparece essa expressão grega, que tenta traduzir essa expressão. Jesus se encheu de compaixão, normalmente se traduz dessa forma, quando ele vê a situação da viúva de Naim e o único filho dela morto. E aí ele vê a situação de uma viúva que agora quem vai cuidar dela? De certa forma é um velório duplo, né? O velório do filho e dela, porque agora ela está largada. Ninguém vai cuidar dela. Então Jesus se enche de compaixão e realiza a ressurreição do seu filho. Então a misericórdia é uma característica muito forte do rosto de Jesus, do coração de Jesus, do jeito de ser, coração no sentido da identidade mais profunda de Jesus, como deve ser entendida a palavra coração do ponto de vista bíblico, não é só sentimento, como a gente hoje associa, né? Mas é o núcleo fundamental da pessoa, da sua identidade, aonde se tomam as decisões, né, onde está, entre aspas, a vontade da pessoa e etc, né? Porque entre aspas, porque quer dizer, a antropologia bíblica é bem diferente daquela grega, né? Tem suas distinções. Então, essas separações de inteligência, vontade, isso não é tão típico da antropologia bíblica, como também não é essa, vamos dizer, essa tendência dualista corpo-alma, né? Então a antropologia bíblica é muito mais unitária, né? Bem, então essa questão da misericórdia é um traço muito forte da cristologia lucana, tá? Uma outra palavra que aparece também, já que estamos falando de Lucas, é benfeitor. Jesus é aquele que faz o bem, aquele que é o benfeitor, que faz o bem para a humanidade. Essa palavra aparece literalmente em Atos 10, 38. E você pode olhar depois em Lucas 22, 25, que você vai conferir essa ideia também presente lá em Lucas. Bom, quero tentar caminhar para finalizar esse discurso sobre a cristologia dos sinóticos, falando de outra característica forte de Lucas, né? Lucas, ele tem uma grande sensibilidade para com o operar de Jesus, a ação de Jesus misericordiosa, que encontra os pecadores, os pobres, as mulheres e os estrangeiros. Pecadores, pobres, mulheres e estrangeiros. Ou seja, todas essas figuras que eram, dentro do contexto da época, marginais, né, para muitos rabis da época. Então Jesus, ele várias vezes ele deixa claro essa predileção dele, uma ação particular dele junto aos pecadores. Jesus não veio salvar, Jesus não veio salvar, vamos dizer, aqueles que não precisam de salvação. Jesus vem salvar os que estão precisando de salvação, aqueles que se reconhecem necessitados de salvação. Jesus vem salvar os doentes, vem salvar aqueles que estão realmente
que reconhecem que precisam de salvação. É claro que Jesus veio salvar todo mundo, mas existia alguns, os fariseus, por exemplo, que achavam que não precisava. Então Jesus ele provoca os fariseus com expressões como essa, né? Não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim salvar os doentes. Tá? Então Jesus ele vem ao encontro dos pecadores. Por exemplo, um episódio tipicamente lucano é Zaqueu. É o encontro de Jesus com Zaqueu. E ali toda a construção do episódio quer enfatizar justamente que Jesus vem salvar os pecadores, né? As mulheres, os homens pecadores, aqueles que estão mais afastados de Deus, existe salvação para todos eles, porque Jesus é o Sóter, né? O Salvador. Mas também os pobres, né? E aqui a teologia da libertação da América Latina, por exemplo, vai assim usar muitos textos lucanos para fundamentar essa opção preferencial pelos pobres, né? Que depois o magistério também universal vai, de certa forma, se referir a essa opção preferencial pelos pobres como um traço, né, dos evangelhos. Então você pode ver essa opção, esse cuidado especial de Jesus para com os pobres em Lucas 6, 20 a 24, Lucas 14, 12 e Lucas 16, 19 a 31. Né? Então, Lucas tem essa sensibilidade e a gente deve ter isso em mente. Jesus ele tem uma atenção especial para os mais necessitados, os pecadores, os pobres, as mulheres. Aqui eu faço propaganda de um livro também da editora Santuário, se eu não me engano, de um nosso professor amigo já citado nessa aula, que é o professor Mauro Orsatti, e tem 2 obras dele que eu saiba traduzidas em língua portuguesa. Tem um comentário dele, A Carta dos Colossenses, que nós ajudamos a traduzir e a publicar em língua portuguesa, pela editora Eclésia. Mas também há esse volume mais antigo, que é sobre o Evangelho de Lucas. Lucas, um evangelho feminino, né? Ficou assim a tradução em português. Que justamente não é feminista a leitura do professor, mas quis colocar em relevo a importância das mulheres nesse evangelho. Temos muito mais do que em Marcos e Mateus personagens mulheres que se destacam e que são objeto do afeto, do ensino, da salvação que provém de Jesus, né? Então, por exemplo, você pode ler Lucas 8, de 1 a 3, as mulheres que ajudam, né, os discípulos a sustentar os discípulos e a Jesus, né, pelo caminho. Lucas 10, 38 a 42, Lucas 23, 27 e 28, Lucas 24, 9 a 11. E, finalmente, também uma atenção especial para com os estrangeiros, ou seja, com os não-judeus, samaritanos e outros, né? Então, por exemplo, a figura dos 10 leprosos, só um volta para agradecer e, coincidentemente, esse é um samaritano, né? Então, Lucas tem esse cuidado para mostrar para os pagãos que querem se converter, ou que estão se convertendo, ou que já são cristãos, que Jesus ele tem um carinho, um amor por todos, e que eles se sintam muito acolhidos pelo Salvador, porque Jesus é Salvador de todos os homens, judeus e gregos, né? Como São Paulo diz também lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, e também na sua carta aos Romanos também, tá bom? E assim, último ponto que eu queria que você conhecesse é a expressão arregos, que significa literalmente, do grego, em português, iniciador do caminho, ou aquele que guia pelo caminho. Esse título aparece lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, capítulo 5, versículo 31. Jesus é o arregos, certo? Então Jesus ele inaugura um caminho, a gente tem que seguir atrás dele, né? Seguir, como diz
o capítulo 9, versículo 23, carregando a nossa cruz cotidiana do Evangelho, né? Que é o Evangelho. Carregando a nossa cruz cotidiana, temos que seguir o Senhor. E o cristianismo, nos Atos dos Apóstolos, é visto como um caminho. Roodos, o caminho, inclusive com artigo definido, né? Atos 9, 2, por exemplo. Então, esse é um outro título original de Lucas, que mostra que Jesus é o iniciador de um caminho, é aquele que guia pelo caminho. Aqui você lembra de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos ficar aqui em Lucas, que nos ensina como mestre a segui-lo. E nós temos que segui-lo com a nossa cruz e entender que nesse caminho a gente vai de etapa em etapa, de graça em graça, na direção da glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, espero ter conseguido transmitir um pouquinho da beleza da cristologia nos sinóticos.